Voltamos aqui então com a nossa aula. Bom, eu pensei melhor, tá? Antes da gente replicar essas funcionalidades que a gente já fez para as outras telas, nós vamos terminar de implementar os demais métodos aqui, tá? O de edição e o de destruição, né? O de apagar aqui o registro. Então, antes de a gente prosseguir replicando, a gente vai terminar os demais métodos aqui. Para isso, eu vou fazer o seguinte, tá? Nesta listagem aqui dos registros, eu vou criar mais uma coluna. E aqui nessa coluna, a gente vai ter alguns botões, tá? Essa coluna eu vou chamar ela de ações. E aí dentro dessa coluna eu vou colocar 3 botões. Um botão, se eu clicar, eu vou editar esse registro. Outro botão, se eu clicar, eu vou excluir esse registro, tá? E um terceiro aqui seria para visualização. Porém, deixa eu só ver aqui quantos views eu criei. A view de editar, a view de apagar, a view de novo. Então são 3 views, né? O show eu não vou fazer, tá? Só para economizar um pouco de tempo também, porque são 4 telas aqui, né? Seriam 4 telas a mais. Mas basicamente vai ser a mesma função do apagar, tá? Porque no apagar, o que vai acontecer? Quando eu clicar no botão apagar, ele vai trazer o formulário. Então aqui, ó, vai trazer um formulário. Só que ele vai trazer com o registro preenchido. Por exemplo, digamos que eu cliquei no registro nova categoria lá para excluir. Ele vai trazer o formulário preenchido aqui com o texto nova categoria. Só que ele vai trazer esse input desabilitado para edição. Ele vai trazer assim, ó. Deixa eu só colocar aqui. Aqui no input, ó, vai vir uma sintaxe aqui, disable. Disable. Input, disable. Deixa eu ver no Bootstrap aqui qual que é o input desabilitado. Deixa eu só disable. Falta uma letra. Disabled. Então ele vai ficar dessa forma aqui. Ah, eu cliquei em voltar. Nova categoria. Nova categoria. Disabled. Então vai ficar assim, ó. Eu cliquei no botão excluir da categoria nova categoria, por exemplo. Ele vai trazer o texto no input, só que ele vai trazer desabilitado para edição, tá? Então eu não vou conseguir alterar o registro por esse formulário, só vou conseguir visualizar ele, e aqui vai ter o botão confirmar ou voltar. Então vai ter aqui, né, confirma a exclusão do cadastro de categoria, confirma a exclusão desse registro. Aí se sim, ele vai clicar aqui em excluir, se não, vai clicar no voltar aqui, tá ok? Então essa tela aqui basicamente seria o show, né, que é um botão que eu criaria ali para visualizar o registro. Ele só traria aqui, ó, né, a visualização e voltar somente. Tá? Então seria uma ação que eu não acho tão necessária nesse momento, tá? E para a gente economizar tempo. Então vão ser 2 botões apenas. Um para editar. Se eu clicar nele, ele vai trazer o formulário. Por exemplo, ali tem bebidas geladas, né? Bebidas geladas. Se eu clicar no botão de editar do registro bebidas geladas, ele vai trazer o formulário com o texto bebidas geladas escrito. Se eu vir aqui no bebidas geladas e incrementar, né, bebidas geladas escuras, e clicar em gravar, o que ele vai fazer? Ele não vai criar um novo registro, ele vai alterar o registro já existente, tá ok? Então a gente vai ter essa tela de edição e o de exclusão que eu acabei de explicar. Perfeito? Então vamos alterar a estrutura dessa listagem aqui, tá? Ó, eu não sei se eu comentei com vocês, mas uma coisa interessante do Bootstrap é que essas telas que a gente está criando aqui, ó, elas são autoajustadas, tá? Por isso que é interessante trabalhar com Framework e Bootstrap. Na medida que essa tela ela for aberta em outros dispositivos, ela auto se ajusta. Então, por exemplo, ó, vou clicar aqui em inspecionar e vou clicar aqui nesse ícone para visualizar como seria essa tela na tela de um celular, por exemplo. Ficaria dessa forma, tá? Nova categoria,
abriria dessa forma aqui, então ele vai se ajustar aí a todas as telas, né, de dispositivos. O menu aqui, ó, ele fica num hambúrguerzinho aqui, né, nesse menu vertical aqui, certo? E com as demais funcionalidades aí, todas funcionando, certo? E é isso aí. Deixa eu voltar aqui para o normal. Tá ok? Vamos lá então, categorias. Categorias, vamos acessar aqui o projeto. Perfeito. A listagem de categorias fica aqui nesse arquivo lista. Ok? Temos somente 2 colunas, eu vou adicionar uma mais aqui, então eu vou copiar essa da descrição. Vou colar aqui e o nome vai ser ações. Ações. E aqui embaixo, eu vou copiar essa última aqui também. Vou colar. Na verdade, esse do meio aqui eu não preciso dele. Só o TD mesmo. E aí, nós vamos colocar aqui 2 botões. Vamos copiar lá do novo. Aqui. Esse botão aqui, ó. Esse botão a gente vai copiar ele, voltar, tá? Copia o botão voltar, toda a linha aqui. Volta lá na lista. E vamos colar ele aqui, dá um Enter, cola de novo. Eu vou colocar esse A aqui identado. Como a gente está dentro da estrutura do TD, né? Deixa eu diminuir esse Explorer aqui para ficar mais fácil de visualizar o código. Perfeito. Então esse TD aqui, ó, ele vai ter, na verdade essa coluna, né, vai ter 2 elementos, 2 botões. Um vai chamar aqui editar e o outro excluir. Ok? E aí, esses botões, eles também vão ser do tipo de link, tá? Eles não vão ser botões que vão enviar formulários, né? Enviar estruturas de formulários. Então a gente vai deixar ele dessa forma aqui também, como link. E aí nós vamos criar as rotas para editar e para excluir, tá ok? Então vamos lá. Aqui por enquanto tá ok. Deixa eu já vou até adicionar aqui o nome da rota. A rota para criar um novo é categoria.novo. Então a gente vai manter esse padrão, tá? Em vez de ser categoria.novo, vai ser categoria.editar. Opa. Editar. E para excluir, vai ser categoria no singular ponto excluir. Por que categoria e não categorias? Porque nós vamos editar um registro apenas, né? Vamos excluir um registro apenas. Então, só para manter aí o vínculo de ação, né, com a legenda. Se eu vou editar um, então categoria. Se eu for manipular vários, categorias. Tá certo? Então temos 2 botões. O que a gente vai mudar aqui também é a tonalidade do botão. Então o editar, eu posso deixar ele aqui com uma cor azul. E aí a classe aqui é primary. Primary, né? Aquela cor, aquele botão azul. E para excluir vai ser o vermelho. Aqui é a classe danger. Danger. Então excluir, o botão vai ser vermelho. Tá, vou salvar isso aqui e vamos visualizar como que está ficando por enquanto. Ah tá, ele vai dar um erro aqui, pelo cabeçalho aqui eu já vi que ele deu erro. A rota categoria editar não existe, né, não foi definida. Então realmente a gente não definiu essa rota ainda. Eu estou chamando aqui, né, as rotas sem elas existirem. Então eu vou fazer o seguinte, vou excluir isso aqui, vou selecionar essa primeira, o rota, vou selecionar a segunda, vou pressionar o Alt aqui, seleciono as duas, dou um Ctrl X, só para só para tirar esse erro aqui, tá? F5. Ele não aceitou nem o chaves aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z, vou apagar tudo. Apagar não, né? Vou dar um Ctrl X nisso aqui. Ctrl X e vou colocar um jogo da velha aqui no meio. Que href jogo da velha é uma referência à própria página. Então ele não vai fazer nada. Salvo, F5. Pronto. Agora vai ficar dessa forma, ó. Para cada registro a gente vai ter um botão aqui, editar e excluir. Tá vendo? Então, se eu clicar em editar, ele vai abrir a tela de edição. Se eu clicar em excluir, ele vai abrir uma tela apresentando ali as informações do registro
e com o botão ali de confirmar. Se confirmar, aí sim ele vai excluir o registro. Tá ok? Então editar e excluir para todos, para cada um aqui. O que a gente vai precisar fazer agora é acessar essas telas para cada registro, tá? Deixa eu ver aqui se falta mais alguma coisa. É isso mesmo. Deixa eu só voltar aqui um Ctrl Z agora, Ctrl Z de novo. Vai ficar dessa forma mesmo. Salvei aqui. Agora eu preciso criar essas rotas, tá? Categoria editar e categoria excluir. Vamos voltar ali para o nosso arquivo de rotas. Aqui. Eu vou copiar essa rota do novo. Deixa eu só ver aqui. Na verdade eu vou copiar o get aqui, tá? Então assim, ó, categoria editar vai ser a URL. Quem que ele vai chamar? Qual método que ele vai chamar? Quando eu clicar, vamos lá. Quando eu clicar nesse botão editar, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o formulário com o texto da categoria aqui. Então ele não vai fazer nada de edição, ele só vai abrir uma tela mesmo, tá? Para isso, a minha rota, quando eu clicar no botão editar, vai direcionar para o método edit, tá certo? Então categoria controller, aqui ó, vai jogar para esse método. O que ele faz? Ele filtra um registro no banco e envia os dados para uma view. É exatamente o que a gente vai fazer agora, tá? Vamos lá. Na rota. Então, categoria editar vai ser uma rota get, porque ele não vai mandar dados, ele vai buscar dados, né, e jogar para uma tela. Categoria editar, categoria controller e o método edit, de edição. O nome da nossa rota vai ser categoria.editar. Tá certo? E a mesma coisa para o excluir. Então, categoria barra excluir. Excluir. Método get, ele também vai buscar o registro, trazer para a tela, da mesma forma que o editar aqui, tá? E o método, deixa eu só visualizar aqui. O método, a gente vai utilizar esse show aqui, tá? Que já está criado, mas poderia ser o delete também, por exemplo. Posso colocar aqui, ó, delete, tá? Seria um método para listar, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai filtrar um registro no banco e enviar para uma view. Só que o botão de confirmar, ele vai excluir. Quando eu clicar no confirmar, ele vai jogar para cá, para o destroy, que daí ele vai realmente, de fato, apagar o dado lá do banco, tá? Então esse método aqui eu vou deixar ele juntinho. Opa, Ctrl Shift Z aqui. E delete. Vou chamar ele de delete no lugar de show. Vou deixar ele juntinho aqui do destroy. Então delete, ele vai filtrar um registro e vai enviar esse dado para uma view. Mesma coisa do edit aqui, tá? Só vai mudar a view, no caso. Perfeito. Vou salvar isso aqui. Então a nossa rota aqui, excluir, vai mandar para o delete. Delete. E o nome aqui vai ser categoria.excluir, que eu já configurei lá na minha chamada da rota aqui, né? Então vou deixar esse mesmo aqui para continuar com ele. Então, editar e excluir funcionando. Rota ok, tá? A listagem tá ok, está chamando a rota. Agora eu preciso implementar esses métodos aqui. No momento que essa rota for acessada, os métodos que vão ser chamados, né? Então vamos lá, edit e delete. O que o edit vai fazer? Cadê você, edit? Aqui. Vai filtrar, beleza. O que eu preciso, tá? Eu vou criar aqui um objeto, vou chamar ele de... Como a gente está mexendo em categoria, então eu vou chamar de categoria também. Categoria. Esse objeto ele vai receber uma instância, né, lá da classe categoria. Então aqui, ó, 2 pontinhos. Opa, recebe categoria. E eu poderia fazer, né, new categoria, tal. Mas a gente já viu que existem atalhos para que a gente não precise instanciar primeiro o objeto para depois acessar os recursos daquela classe através do objeto. Eu posso já fazer isso tudo numa linha só, né? E aí, ó, ele já está até me dando uma opção aqui, ó, categoria, 2 pontos, find ID. O que esse cara faz, tá? Esse find aqui, ó, FIND. Deixa eu terminar de completar aqui. 2 pontos, find ID. Esse cara,
ele vai fazer um select no banco, vai buscar pela tabela que essa model está responsável e vai fazer um filtro pela chave primária, identificando aqui, ó, esse cara. Então ele vai buscar a chave primária e vai tentar identificar. Vou buscar o registro onde a chave primária seja igual ao conteúdo desse ID. Qual que é o conteúdo do ID? É o conteúdo que está sendo enviado pelo parâmetro aqui, ó, tá? Que a gente não configurou ainda, a gente vai fazer essa configuração daqui a pouco. Tá, mas só pra gente entender o que esse cara faz aqui, ó. Ele vai fazer um select no banco. Vai fazer isso aqui, ó, select, vai selecionar tudo, from categorias, where, onde o ID seja igual a esse cara que está sendo enviado como parâmetro aqui, tá certo? Agora vamos configurar esse parâmetro aqui, ó, porque até então a nossa rota, olha aqui, ó, o editar, ele não envia nenhum parâmetro, tá? Ele só chama a rota sem enviar nada, e eu preciso enviar um parâmetro. Então como que eu vou fazer isso? Aqui na frente do editar, eu vou colocar barra, entre chave, eu vou colocar aqui uma sintaxe qualquer, vou colocar ID mesmo, que é o nome do campo pelo qual eu vou buscar. O que acontece quando o que vai mudar, né, nesse momento? Espera-se que quando eu acesse essa rota editar, na frente aqui, ó, eu passe algum valor, tá? E esse valor vai ser enviado aqui como parâmetro para essa rota edit, tá ok? Então essa chave simples aqui, ó, ele tem esse objetivo, tá? De pegar o valor que foi colocado aqui depois da barra e enviar como parâmetro lá para a rota. Então agora sim, aqui a gente vai ter um ID, tá? Só temos mais um problema. Lá na listagem, quando eu chamo a rota, ó, route, categoria, editar, eu não estou passando nenhum parâmetro aqui. Ele está chamando a rota, só que a rota que ele está chamando, deixa eu só colocar aqui, ó. A rota que ele está chamando é aquela tradicional lá, é categoria barra editar, tá? Tá assim, ó, dessa forma. Se eu deixar só assim, tá ok? Eu preciso enviar um parâmetro também, então o que eu vou fazer? Aqui no route, depois do nome da nossa rota, eu vou colocar uma vírgula, aqui dentro do parênteses ainda, tá? Vírgula. E eu vou passar para ele esse parâmetro, só que esse parâmetro ele vai em formato de array, tá ok? Então aqui, ó, vai um array aqui, e aí eu preciso passar para ele duas coisas. Primeiro, o nome do parâmetro, e o segundo, o valor do parâmetro. Então primeiro aqui, ó, o nome do parâmetro vai se chamar ID. Então vai ter o mesmo nome que esse cara aqui, tá? Beleza. Então parâmetro ID. E na frente, o valor que esse cara vai receber. Aí é que eu posso passar, por exemplo, 7, 9, 10, né? Ou um valor texto também, 10, 10. Porém, se eu passar dessa forma aqui, ele vai ficar fixo. O valor 10 ele sempre vai ser enviado quando eu clicar em editar. E não é isso que eu quero. Eu quero passar o ID da categoria que eu quero alterar. E isso eu já tenho aqui, ó. Quando eu listo as categorias, para vocês verem, quando eu listo as categorias, eu já tenho o ID dela. Tinha que atrasar logo agora. Ah, tá. É porque eu mexi na rota aqui, tal. Tá. Deixa eu ver se tem alguma outra tela aqui. Tá. Aqui, ó. Essa tela aqui eu não atualizei ainda, né? Mas vamos lá. Imaginem que nós temos os botões aqui. Para cada registro desse, eu já tenho o ID. Então, se eu clicar nesse editar de bebidas geladas, o ID dela é 1. Se eu clicar no editar de legumes, o ID dele é 2. E assim sucessivamente. Então, aqui na listagem, ó, nesse valor aqui que não pode ficar fixo, eu vou passar o conteúdo aqui, ó, do nosso objeto. Então, categoria, traço ID. Ele já está sendo usado aqui, né, para ser impresso lá na tela. Categoria.id, categoria nome. E aqui eu vou passar para ele o parâmetro, o real ID, o valor real da chave primária do registro que eu quero alterar. Tá certo? Vou salvar aqui. Agora sim, aqui no nosso controller, esse ID vai chegar até aqui, ó. Tá ok? E aí nós vamos fazer o filtro. Vou instanciar aqui um objeto, categoria,
pela classe categoria, e o resultado que vai ser atribuído para a categoria já vai ser um filtro pelo ID, que é esse cara que está sendo enviado como parâmetro. Então, se eu clicar na categoria código 7, o ID aqui vai ser 7, ele vai filtrar pela chave primária que seja 7. Então aqui vai ser igual a 7 no caso. Tá? Mas esse cara aqui ele vai ser dinâmico, tá ok? E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Depois que eu fiz isso, eu vou direcionar esse acesso. Eu vou fazer o seguinte, antes de fazer isso eu vou dar um DD aqui nessa categoria. Só pra gente ver os dados antes de redirecionar lá pra view, tá? Vou salvar isso aqui. Aqui, vou salvar também. Tá tudo ok agora. Agora sim eu posso acessar aqui categorias, que não é para dar mais nenhum erro de rota. Perfeito? Ó, ações, categoria editar. Por que tá aparecendo? Ah, tá. Eu escrevi aqui para dar o exemplo, né? Ó, só essa rota fica categoria editar. Com esse ID apontando para o valor, vai ficar assim, ó, barra e o ID da pessoa, do registro. Se for 7, vai ficar barra 7. Se for 9, vai ficar barra 9, tá? Deixa eu apagar isso aqui porque tá dando erro. Salvar, F5. Perfeito, não tá dando erro. Agora quando eu clico aqui, ó, quando eu passo o mouse em editar, olha o que ele aparece aqui embaixo, ó. Lá embaixo, aqui no cantinho inferior esquerdo, tá? Opa, não era pra ter clicado ainda. Opa, volta aqui. Ó, passei no primeiro, o editar lá, ó, barra 1. No segundo, barra 2. No terceiro, barra 3. No quarto, barra 4. E assim sucessivamente. Para cada um, ele vai passar como parâmetro o ID daquela linha, tá? Agora sim, vou clicar aqui no editar 1. Ele vai imprimir a estrutura do objeto lá, a categoria, certo? Ó, aqui no original é onde a gente vai ver o conteúdo daquele registro, tá? Quando eu faço um filtro com find, ele só vai retornar um registro somente, tá? Não vai retornar vários. Então a gente vai ter um array aqui com somente as colunas, tá? Daquela tabela e os valores. Tá? Coluna, valor, coluna, valor, coluna, valor, tá ok? Então essas aqui são as colunas que a gente tem. Aqui nós estamos vendo a estrutura do objeto, tá? Aqui o fill label, o campo que pode ser alterado, aqui os atributos, né? Tanto atributos quanto o original aqui, vão apresentar os dados aí pra gente, coluna e dados. E esse guarded aqui, depois a gente vai manipular esse cara, não vou falar dele agora para não confundir, tá ok? Perfeito, o nosso passo agora é trabalhar aqui no controller, né? Ao invés de só imprimir aquela estrutura na tela, eu vou direcionar esse acesso aqui para view. Então eu vou fazer isso aqui, ó, redirect route categories. Calma aí que já tem uma aqui, ó. Aqui, ó. Na verdade não é o redirect, né? É return view. Então aqui no edit eu vou retornar para view categorias ponto editar, que é a view lá responsável por editar. Deixa eu ver se é essa mesma. Categorias ponto categoria, cadê? Aqui embaixo. Categorias editar, tá vendo o nome dela aqui, ó? Editar. Então, categorias, o nome do diretório, e editar, o nome do arquivo. Categorias editar. E estou passando a variável aqui, o nosso objeto, né? Para ele poder ser acessado lá dentro da view. Só que o nome do objeto aqui é categoria A, no singular. E aqui está categorias. Só vou trocar aqui para categoria. Pronto. Tá? Agora ele vai chamar a view categoria. Cadê? Gente, aqui. Editar. Ele vai chamar esse cara aqui, ó. Tá certo? Agora a gente vai precisar manipular ele. A gente vai manipular igual a gente manipulou o novo aqui, ó. O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou copiar todo o formulário aqui, ó, porque lá no editar não tem o formulário, tá vendo? Só tem lá o título e o input. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar todo o formulário aqui, então Ctrl C, e vou jogar aqui por cima desse div, tá? Vai ficar a mesma coisa, porém agora a gente já tem o formulário, já tem o CSRF aqui. Já tem aqui o input com o nome também, né? Declarado aqui um nome para ele. Já temos os botões, né? Para
voltar e para gravar. Então a gente só vai fazer as devidas alterações aqui agora, tá certo? O título aqui tá ok. Ok, quando esse formulário for enviado, o action aqui, ó, que é a ação, ele não vai ser enviado, a rota que vai ser chamada, né, para ser enviado esse formulário, não vai ser mais categoria novo, vai ser categoria.editar, tá? Lá no editar é que vai... Tá, a gente não criou essa rota aqui, tá? Categoria editar. O método aqui, a gente vai colocar post, porque eu estou enviando um formulário. Porém, no Laravel, quando a gente vai atualizar um registro, nós mandamos com o método put, tá? Só que no formulário ele não aceita put. Se eu colocar aqui put, ó, ele vai dar problema, ele vai dar erro. Então ele só aceita ou get ou post, tá certo? O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que dar uma burlada no formulário aqui. Não é bem burlar, né? Mas é uma adaptação técnica no formulário. Aqui dentro eu vou utilizar essa sintaxe aqui, ó, @method, tá? Ele vai sobrepor essa chamada de método aqui lá para a rota, tá? Para nossa rota o método é post, mas quando ele chegar aqui ele vai alterar esse método para o método put. Então vou colocar aqui entre aspas o nome put. Por que put? O put é uma sigla que a gente utiliza ali para update, tá? Para fazer alteração de registro. Esse aqui então tem que ser fixo, tá bom? O nome aqui permanece o mesmo, né? O label. O input, a gente vai precisar fazer uma alteração também. Aqui, ó, se eu deixar dessa forma, ele vai trazer um input em branco. Não é isso que eu quero. Eu preciso que ele venha preenchido com o nome da categoria que eu estou alterando. Então aqui no meio, eu vou criar mais uma propriedade aqui, que é a propriedade value. Value igual a aspas dupla, né? O que tiver contido aqui dentro, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, categoria em edição, o que vai acontecer? Ele vai carregar esse formulário e dentro do input vai vir esse texto aqui. Então, value é o valor que vai estar dentro do input, dentro daquele campo de texto lá. Só que se eu deixar categoria em edição, o valor sempre vai ser o mesmo, ele vai ficar estático lá. E não é isso que a gente quer um valor dinâmico. De acordo com a categoria selecionada, nós vamos apresentar o nome da categoria que precisa ser editada, né? Então, o que eu preciso passar nesse valor aqui? A coluna nome da tabela categoria. Onde que está esse valor? Bom, quando eu chamo essa view, olha, quando eu chamo essa view, eu estou passando também a categoria para ela, certo? E a categoria tem o campo nome para eu acessar ele. Como que eu faço isso? É só colocar aquela setinha, em formato de array mesmo, tá? Então, acessando o nome aqui, ele vai trazer bebidas geladas. Acessando aqui, bebidas geladas. Então, na nossa view, ao invés aqui de categoria edição, eu vou apagar. Vou colocar aqui chaves porque eu vou utilizar um comando aqui em PHP, certo? E aí eu vou chamar o nosso objeto que foi enviado aqui para essa view. Categoria, no singular, e vou apontar aqui para a coluna que eu preciso pegar o valor, que é a coluna nome. Pronto. Dentro desse input já vai vir com o nome da categoria que eu estou querendo alterar, tá? Então essa aqui é a outra alteração. Aqui em cima e aqui embaixo. E aqui no final, o voltar permanece. Ele vai direcionar para a listagem de categorias. Não vai ter edição nenhuma. Já o gravar, ele vai submeter esse formulário lá para a categoria, lá para a rota, né? Categoria editar, método put. Só que a gente não criou ainda essa rota. A gente vai fazer isso agora. Por aqui já terminamos, tá? O formulário aqui editar é só isso mesmo. Vou salvar. Agora a gente vai voltar lá na rota, na web aqui. E nós vamos criar uma outra rota parecida com essa daqui, ó, editar. Vou copiar tudo isso aqui, dar um Ctrl C. Opa. Deixa eu fechar essa parte aqui. Perfeito. Ó, a rota aqui, ó, vai ser a mesma, aparentemente igual. Eu só vou mudar aqui, ó, o método. Ao invés de get, vai se chamar put, tá? Se eu chamar essa rota put para a categoria editar, né, com o mesmo nome aqui, categoria editar, passando um parâmetro também, né, qual que vai ser o destino
dessa rota vai ser a classe categoria controller, mas o método aqui vai ser diferente, vai ser o método update. Esse método é o que vai gravar os dados no banco mesmo, tá? Não sei se vocês conseguiram entender a diferença aí, ó. Esse cara aqui direciona para... Deixa eu colocar na parte de cima. Ó, esse método aqui vai direcionar para método que filtra a categoria pelo ID e, por sua vez, direciona para uma view, passando um objeto com os dados da categoria a ser alterada como parâmetro. Não é parâmetro, né? Passando um objeto com os dados da categoria a ser alterada. Passando para a view. Vai ficar redundante isso aqui, mas é só para ficar melhor para vocês entenderem. Então vamos lá. Deixa eu dar um enter aqui. Bom, essa rota aqui, ó, o que ela faz? Ela vai direcionar o acesso para um método. Esse método ele vai filtrar a categoria pelo ID, tá? E vai adicionar os dados desse registro dentro de um objeto. Então, por sua vez, ele vai direcionar o acesso para uma view e vai passar para essa view esse objeto carregado ali com os dados daquela categoria, tá? E dentro dessa view eu posso acessar esse objeto. E aí eu vou poder acessar todas as colunas também daquele objeto, tá certo? Que é o que a gente fez aqui, ó. Nós acessamos o objeto e acessamos o nome, a coluna nome aqui dele, tá? Perfeito. Então, ele vai direcionar para esse cara. Não é... Ah, não é esse aqui, né? Não. Isso, é isso mesmo. Esse aqui faz isso. Essa de cima. A de baixo, que é o update, ele vai fazer quase a mesma coisa aqui. Vai direcionar para um método que filtra a categoria pelo ID também, tá? Recebe um request, que é um próprio formulário. Depois ele vai gravar os dados, alterando o registro pelos... Ele vai alterar o registro, substituindo os dados, né, pelos dados do request. Com os dados do request. Em seguida, direciona para listagem de categorias. Então esse cara vai fazer isso. Ele vai direcionar o acesso dessa rota aqui com o método put para um método que ele vai também filtrar um registro pelo ID. Só que aqui ele vai receber um request do formulário, que é quando eu clicar em gravar já, tá? Esse cara aqui vai ser acessado quando eu clicar no gravar. Ele vai receber um request. O que é o request? É um objeto. Ó, o update aqui, ó. É um objeto instanciado aqui pela classe request que recebe dados de um formulário. Que formulário é esse? O próprio formulário que a gente está enviando aqui, ó. Tá? Quando eu clico em editar, tá, é que tá com DD lá, né? Mas quando eu clico lá em editar, ele vai abrir um formulário com a categoria preenchida. Depois eu vou corrigir. E aí, quando eu cliquei lá, né, ele vai vir com... Eu cliquei em editar, ele vai abrir um formulário com o input preenchido com a descrição daquela categoria. Quando eu clicar em gravar, ele vai enviar aquele formulário preenchido. Então, esse request aqui vai receber aquele formulário com os dados. Vai se comportar da mesma forma que a gente viu aqui em cima, tá? No Store. Só que a diferença
é que agora eu não vou fazer uma criação, eu não vou utilizar esse método create aqui, tá? Vou fazer o seguinte, no método update, eu vou fazer o mesmo filtro aqui, tá? Vou filtrar a categoria pelo ID, que também está sendo enviado aqui. Eu preciso enviar esse cara aqui como parâmetro. Depois, eu vou executar um comando parecido com o do store. Ó, o do store a gente tinha feito esse aqui, né? Categoria, create, tal. Na verdade, a gente pode fazer das duas formas aqui, ó. Request all. Tá, vou copiar um, depois eu copio o outro. Update. Vamos lá. Tá, como eu já passei o registro para a categoria fazendo o filtro aqui, né, pela classe, eu não preciso instanciar ele de novo. Então essa linha aqui ela já está eliminada, não vai ser necessário. Aqui, ó, categoria.create. O que esse cara faz? Ele vai criar um novo registro, mas eu não vou criar, eu vou utilizar o método update. Esse cara aqui, ele vai atualizar o registro que foi selecionado aqui, tá ok? E aí ele vai atualizar a coluna nome para o nome que está sendo enviado ali pelo request, tá ok? Só isso. Então esse ID aqui é para a gente fazer o filtro e o request são os dados que eu vou atualizar no banco. E depois a gente vai fazer aquele redirect route lá, redirecionar isso aqui lá para a listagem de categorias, tá ok? Então ele é parecido com o store, com a diferença de que a gente não vai criar, a gente vai atualizar os dados, tá? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui. No editar... Ah, tá, aqui ó, no route, mesma coisa, tá? Onde que eu estou aqui? No editar. Nessa rota aqui, quando eu for chamar o editar, passando aqui o put, eu preciso passar um parâmetro aqui também. Então, vírgula, tá? Mesma coisa que eu fiz lá no lista categorias. Eu vou até copiar daqui, ó. Então esse cara aqui, ó, esse parâmetro, eu preciso enviar aqui em cima também, tá? Para ele saber, porque assim, esse cara aqui, quando eu clicar em gravar, ele vai para o put, a rota put de editar. A rota put de editar, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, vamos lá. A rota put de editar, ele precisa de parâmetro, tá? Olha ele aqui. Então, eu preciso, aqui ó, na hora de chamar essa rota, tá? Com o método put, rota categoria editar, put, eu preciso passar esse parâmetro também, senão ele vai dar erro. Então, eu vou salvar aqui agora, salvar aqui as minhas rotas e vou tentar novamente. Vamos começar o acesso aqui lá por categorias. Categorias, ó, bebidas geladas. Se eu clicar aqui em editar, ele vai chamar lá a rota categoria barra editar barra 1. Ele tem que carregar o formulário. Aqui, deu merda aqui. Ele carregou o formulário, tá vendo? Carregou aqui, ó, alteração de categoria bebidas geladas. Tá, se ele perdeu o CSS aqui por algum motivo. Deixa eu dar um Ctrl F5 aqui. Ctrl R. Limpar o cache. Tá, deixa eu clicar de novo em editar. Ele ainda está perdendo o CSS. Deixa eu ver aqui. Código fonte da página. Entendi. O que acontece? Nós adentramos alguns, como que eu vou dizer, alguns diretórios aqui, né? Como o meu CSS, eu tenho que voltar uma pasta. Quando eu estou aqui no editar e tento voltar uma pasta, ele não dá mais na pasta public, né? Ele vai dar na pasta categoria. Então pode ser por isso que ele está dando erro aqui, ó. O que eu vou fazer nesse caso aqui? Tá, vou fazer o seguinte. Deixa eu só fazer um teste aqui, inspecionar. Field.
Bootstrap min. Ah, tá, vai ser só isso. Ok, então aqui, ó, a gente só vai tirar esses dois pontinhos aqui do assets, porque os dois pontinhos, ele volta uma pasta para entrar de novo em assets. E aí, como eu estou num diretório, ele considera sempre o diretório, tá? O que ele está tentando fazer aqui? Ele está tentando voltar um diretório, e aí ele cai em categoria. E aí daqui ele tenta acessar a pasta assets dist. Só que o diretório do assets dist é a partir daqui, ó. Tá ok? Então vai ficar aqui, ó, assets dist tal. Daqui eu consigo acessar o arquivo, tá? E o que ele está tentando fazer é acessar a partir de categoria. E aí ele não vai conseguir acessar. Aí ele dá not found e aí ele perde a configuração do CSS. Então eu vou eliminar aqueles dois pontinhos lá, tá? Então vamos lá, aqui no header, tá aqui, ó, tem os dois pontinhos aqui em assets, a gente vai eliminar ele. Aqui também, vou pesquisar mais aqui em assets também. Pronto, tá? Na dúvida, é o seguinte, dá um Ctrl Home aí no começo do arquivo, dá um Ctrl F e pesquisa por barra, tá? À medida que ele for achando, você vai só substituindo, você não apaga a barra não, apaga só os dois pontos, deixa só com a barra, não aqui em cima, né? Lá onde for encontrado, então vai ficar assim, ó, barra assets, e no outro local lá também. Show de bola? Agora vamos ver aqui se vai funcionar certinho. Editar. Acessou aqui a rota certinho. Ó, já carregou aqui bebidas geladas. Deixa eu voltar. Vou alterar aqui esse ar aqui. Ó, trouxe todos os dados aqui. Tá certo? Agora eu vou tentar gravar. Vou fazer uma alteração. Vou colocar aqui, ó, alteração de categoria. Vou gravar agora. Ó, alteração de categoria. Ó, o último aqui. O último com texto bizarro. Vou editar ele. Nova alteração de categoria e gravar. Perfeito, já está funcionando. Então nosso botão editar tá ok. Para qualquer um que eu tentar editar aqui agora, ele vai funcionar. Vou alterar o João da Silva. Produto limitado. Gravar. João da Silva foi alterado para produto limitado, sempre mantendo aqui os IDs, os nomes, tá? Então, editar, ok. Agora nós vamos implementar o excluir. Esse excluir, ele vai ter algumas, deixa eu ver, não é tantas diferenças assim, mas ele vai ter uma peculiaridade, tá? Nesse botão de excluir. Na verdade vai funcionar mais ou menos como editar mesmo. A gente vai clicar no excluir, ele vai abrir uma página, apresentar a descrição. Se clicar no confirmar, ele vai excluir. Então vamos lá. Começando aqui pela rota. O excluir. Deixa eu ver, ele já tem uma rota aqui. Outget excluir. Vai direcionar para o delete. E vai, o nome é categoria excluir. Vamos lá no método delete. O método delete, ele vai fazer basicamente o mesmo que foi feito aqui no edit, tá? Ó, filtra um registro no banco e envia os dados para uma view. Qual que vai ser a view? Ó, vai filtrar aqui os dados, tá? Ele está recebendo aqui um parâmetro também, então eu preciso me preocupar em quando for chamar essa rota, eu passar um parâmetro para ela também. Na declaração da rota, ó, na declaração da rota eu não coloquei o parâmetro, então eu tenho que colocar aqui, ó, barra, chaves, id, barra. Senão, lá no método, ele precisa de parâmetro. Se eu não declarar aqui, vai dar problema nessa rota, na hora de chamar ela, dizer que tá ela, tá? Agora sim.
Categoria, recebe categoria find ID, vai fazer um select, vai buscar o registro, trazer aqui para esse elemento, para esse objeto. Depois vai direcionar para view, né, categorias.excluir, que é o arquivo aqui de exclusão. Categorias... Ah, tá, aqui eu nomeei ele como apagar. Então tem que colocar aqui, apagar, nome da nossa view. E vai enviar o nosso objeto para ele ser manipulado lá dentro. Ctrl S. O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar o formulário de editar, que já está mais pronto. Está mais parecido, né, com o que eu quero que aconteça lá no apagar. Então eu vou copiar aqui, ó, o form todinho, tá? Só a parte de dentro. Vou lá no apagar e aqui no lugar do div eu vou colar, vou dar um Ctrl V. Agora, aqui dentro do input, ó, lembra que eu falei que o campo ele vai desabilitado? Então aqui depois de type igual a text, no input, tá? Nós vamos colocar um disabled. Para que serve isso? Para não deixar o usuário alterar o campo aqui, tá certo? Pronto. O action aqui vai ser enviado, a rota aqui de exclusão vai ser também a rota categoria.excluir. Vai precisar enviar um parâmetro. Essa rota de exclusão mesmo a gente não criou ainda, a gente vai criar ela, tá? O método aqui, ó, também a mesma coisa, tá? O método em si, ele vai ser o método post. Porém, o método que a gente vai utilizar para exclusão vai ser o método delete, tá? Então aqui eu vou fazer a mesma alteração que eu tinha feito anteriormente. Em vez de put, vai ser delete. Certo? Então vai ficar dessa forma aqui. Os demais aqui tudo ok. Campo voltar volta para o botão voltar volta para a listagem de categorias e o submit vai enviar todo o formulário para essa rota excluir com o método delete que a gente vai criar ainda, passando o parâmetro aqui, o ID. Certo, acho que é isso. Deixa eu salvar isso aqui. Vamos lá para o categoria controller. Bom, o destroy aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele também vai fazer um filtro, tá? Pelo ID aqui. Vai executar esse filtro aqui. Opa, Ctrl Z aqui. Então, já é instanciado o objeto, já recebendo um registro ali dentro desse objeto. Então, a gente já vai receber a estrutura pronta, não precisa instanciar, né? Perfeito. E por fim, a gente vai executar o comando de apagar mesmo, que é isso aqui, ó, categoria, setinha, delete. Somente, tá? Isso aqui então, tá, falta o padrão aqui, desculpa, parâmetro. Preciso passar a chave primária, né? Delete ID. Então esse cara aqui, ele vai executar a exclusão de um registro de categorias, né, porque eu já recebi aqui o registro, passando o ID aqui, né, como referência, tá? Agora é só dar um salvar aqui e tá, falta retornar também para view de delete, de listagem. No final, ele vai retornar para view de listagem de categorias. Apagar não, desculpa. Lista. Retorne lista. Na verdade é esse aqui, retorne redirect host categorias. Index. Categorias. Edit, update, redirect host categorias. Tá certo. Tá no... Colei duas vezes aqui. Então ele vai fazer o processo de apagar, de deletar esse registro e vai retornar para a rota de categorias, que é a rota para a listagem. Vamos salvar aqui agora e testar. Deixa eu ver se tem algum arquivo aqui para ser alterado. Não, foi tudo alterado já. Agora eu vou dar um F5 aqui na página. Atualizar, tá, tem um parâmetro requerido aqui, ó. Missing required parameter for tal. Esse cara aqui, ó, categoria excluir, precisa de um parâmetro ID. Então, em algum lugar
tá com problema. Ele até me aponta aqui onde que está o erro. Aqui, ó, no excluir. Eu preciso informar aqui para ele um parâmetro também, igual aqui em cima, tá? Então eu já vou até copiar isso aqui. Esse erro está no arquivo, deixa eu ver aqui, cadê? Lista.blade, categorias lista.blade. Então eu vou lá nas views, categorias lista.blade. Então aqui no excluir, ó, é só copiar esse de cima e jogar aqui embaixo. Falta uma vírgula aqui. Então, quando eu clicar no excluir, eu tenho que passar um parâmetro também. Salvei. Vou atualizar aqui. Perfeito, agora já está listando. Agora eu vou clicar aqui no, deixa eu ver, cereais. Excluir de cereais. Ó, veja que ele já está aparecendo aqui para mim embaixo o ID, né? Categoria barra excluir ID 7. É o ID que eu estou tentando excluir mesmo. Então, vou clicar aqui em excluir. Ó, exclusão de categoria, nome cereais. Faltou eu mudar o nome do botão aqui e a cor, né? Cereais. Se eu clicar em gravar, o que ele vai fazer? Ele vai submeter esse formulário para exclusão e vai ser excluído de fato. Cliquei em gravar. Ele deu aqui, ó, o delete. O método delete não é suportado para a rota categoria excluir. Suportado apenas get e read. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que estão aqui nossas rotas. Método. Apagar. Delete. Ah, tá. Acho que tá lá na rota o problema. Aqui. Ó, categoria excluir. A gente só criou uma rota. A gente não, né? Eu só criei uma rota. Eu só criei a rota de excluir que leva lá para view, para excluir de fato. Eu não criei a rota para apagar mesmo, né? Então vai ser a mesma rota aqui, com a diferença de, no lugar de get vai ser delete. E, deixa eu ver, vai ser a mesma URL. E o método aqui, ó, vai ser o destroy. Tá? Quem que vai chamar esse cara aqui? Só aquele botão de confirmar lá, tá? Destroy. O nome aqui pode ser o mesmo, porque as rotas, os métodos são diferentes, tá? O mesmo, é a mesma URL aqui, mas os métodos são diferentes. Tranquilo. Salvei. Agora eu vou lá no lista aqui. No lista não. Lá na tela de apagar. O botão voltar vai permanecer cinza e o submit aqui, ó, em vez de success, eu vou colocar danger vermelhinho e vou colocar aqui, ó, confirmar exclusão, para ficar mais claro para o usuário, tá? Vou dar um F5 aqui agora. Ó, ele chegou a excluir porque eu já tinha enviado a requisição, né? O que estava faltando era uma rota. Então a rota foi complementar, a rota foi desenvolvida, foi criada. A requisição estava ainda aqui em cache. No momento que eu atualizei a página, ele submeteu novamente, acessou a rota e fez a exclusão. E o registro 7 aqui foi excluído, tá? Então vou acessar de novo aqui o 3, bebidas alcoólicas. Vou tentar excluir. Vai abrir o formulário, a exclusão de categoria, bebidas alcoólicas, voltar ou confirmar a exclusão. Bom, aqui, ó, esse campo ele está desabilitado, né? Mas e se o usuário tiver um conhecimentozinho e vir aqui e apagar o disabled? O que vai acontecer? Ele vai permitir alteração. Porém, se eu clicar aqui no input, né, alterar, eu não tenho o botão de gravar. Eu só tenho de confirmar a exclusão, que vai excluir esse registro, tá? Ele vai desconsiderar esse texto. Ou eu clico em voltar. O voltar ele vai voltar para a listagem. Então ele não vai alterar bebidas alcoólicas. Ó, bebidas alcoólicas permaneceu da mesma forma, tá? Se eu clicar aqui em editar, ó, ele ainda está como bebidas alcoólicas, tá? Então a gente tem essa proteção aí pelas rotas também. Cada rota tem a sua finalidade e o seu método também. Então não vai acontecer, é muito difícil, tá? A chance de acontecer coisas erradas aqui é mínima, tá ok? Por conta do usuário, tá? Então
trabalhar com um framework que já vem com uma estrutura pronta, né, bem trabalhada, nos ajuda muito nessa parte. A gente não precisa ficar pensando muito em proteger nossa aplicação contra usuários, né, contra ações maléficas do usuário. Às vezes ele faz algumas coisas sem querer, querendo, e acaba prejudicando a aplicação. Então, com um framework que já tem essa preocupação, né, essa preocupação com o controle de entrada, de saída de dados, o programador em si ele não precisa focar tanto nessa parte, então agiliza mais o processo de desenvolvimento. Tá? Então a gente tem algumas aulas aí, né, já demora um pouquinho, porque assim, eu sempre explico bastante, eu volto, explico de novo, mas quando a gente pega o jeito da coisa aqui e desenvolve, né, as demais telas, a aplicação ela rende bastante, tá? O desenvolvimento da aplicação ela rende bastante na medida que a gente vai desenvolvendo. Então o framework ele agiliza muito essa parte de desenvolvimento. Deixa eu testar aqui o nosso Dark, está funcionando ainda. Perfeito. Então agora o categoria está completo, tá? Eu crio uma nova categoria. Então vou colocar aqui, ó, categoria para edição e exclusão. Ok, vou gravar aqui. Aqui embaixo, ó, categoria para edição e exclusão. Agora eu vou editar ela. Faltou um. Vou colocar aqui categoria para. Vou tirar aqui o edição. Vou deixar só exclusão agora. Categoria para exclusão. Gravar. Categoria para exclusão. E agora eu vou excluir. Categoria para exclusão, confirmar a exclusão. Show de bola. Aí a gente pode implementar também a questão de alertas, né? Tem alguns alertas lá no Bootstrap, a gente pode implementar aqui também, mas isso vai ficar para um outro momento, tá? A gente vai agilizar o desenvolvimento da aplicação, porque já estamos com um tempo bem grande aí, né? De aulas. Então a gente vai focar agora em finalizar a aplicação e depois, se sobrar um tempinho, a gente volta aqui com as firulagens, né? Fazer as implementações aqui de alertas, fazer um dashboard bonitinho e tal. Então vamos focar aqui no nosso CRUD. Então, perfeito. Até agora a gente finalizou então a parte de front-end dos formulários. Finalizamos então as categorias. O próximo passo é replicar agora sim, né? Vamos replicar tudo que a gente fez aqui em categoria para clientes. A diferença é que clientes, deixa eu ver aqui, ele tem mais colunas, né? Categoria só tinha uma coluna, cliente agora tem 2 colunas. O que eu vou propor para vocês, tá? Para essa aula, tenta implementar vocês mesmos essa tela de clientes, essa dinâmica aqui da parte de clientes. O cadastro, a edição, a exclusão também, tá? A diferença não vai ser, deixa eu ver aqui no migration quais são os campos, só para confirmar se eu não estou falando besteira. Mas não tem diferença muito não. Vou ver aqui, clientes. Ó, clientes não tem chave estrangeira, só tem chave primária. Então é bem parecido com categorias. A diferença é que ele tem 3 colunas a mais. Só essa a diferença. E aí vocês vão tentar implementar, tá? Então eu proponho esse desafio para vocês. Tentem implementar vocês mesmos por conta. O que vocês vão fazer? Salva o projeto, do jeito que está, né, até agora. Se vocês estiverem assistindo e implementando, salva o projeto, faz um backup. E aí você copia esse seu para um outro local e tenta alterar ele, tenta fazer essa implementação. Aí dando tudo certo, você continua de onde eu for dando continuidade aqui com as aulas. Se der problema, você apaga esse projeto que você está alterando e volta no backup. E aí tenta de novo. Tá? Tenta fazer dar certo a implementação antes de continuar aí avançando com a aula, tá bom? Eu vou finalizar essa aula aqui, porque já vai estar dando 1 hora aqui também. E na próxima a gente vai então replicar essas implementações para clientes e depois para produtos. Aí produtos nós já temos aqui uma chave estrangeira, tá? E depois nós vamos replicar isso para vendas. E vendas também nós temos aqui chaves estrangeiras, né? Temos o ID cliente e temos uma tabelinha intermediária que vai ter que ser alimentada também, tá? Na medida que a gente for inserindo produtos ali na venda, a gente vai precisar daí incrementar esses produtos dentro dessa tabelinha aqui.
Tá ok? Então vai ser uma tela um pouco diferente. Beleza, então até a próxima aula.